gente, depois de ficar de fora do jogo contra o Santos e também do jogo contra o Bragantino, Kiki Oliveira postou nas redes sociais trabalhando. É uma indireta para quem disse que ele está afastado? É uma indireta para quem diz que ele trabalha mal? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Gabriel Grando. Ele terá continuidade no gol tricolor. Escolhido melhor em campo ontem, ele deve permanecer durante todo o mês de outubro como titular, porque Thiago Volpi, fazendo um tratamento com células-tronco, com dores no quadril, deve ficar de fora durante todo este mês ainda. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar também sobre Arthur e Marcos Rocha, a diferença que ambos os jogadores dão ao time principal do Grêmio. E a vitória que escapou ontem, mas o Grêmio tem mais um jogo no sábado e precisa pontuar contra o Red Bull Bragantino. É possível vencer? Ou se empatarmos é um bom resultado? Antes dos dois jogos eu disse, se trouxermos 2 pontos de São Paulo, ok, mas pelo jogo de ontem poderíamos trazer 4 pontos de lá. É possível vencer o Bragantino? Arthur e Marcos Rocha estarão no jogo? Kahneman vai para o jogo? É um Grêmio fortalecido. E a gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Precisamos falar sobre o trabalho do preparador de goleiros do Grêmio, Matheus Famer. Thiago Volpi. Começamos por ele. Porque Thiago Volpi chega muito questionado, falha nos primeiros jogos, a torcida cobra, pede o Grando e o Grêmio mantém Thiago Volpi no gol. E aí agora a gente está vendo o trabalho espetacular do Matheus Famer. O trabalho espetacular do preparador de goleiros do Grêmio. Thiago Volpi, destaque assim muito. Destaque muito assim. O trabalho dele está se destacando de tal maneira que chega a ser constrangedor para os outros preparadores que passaram aqui. Depois que o Grêmio perdeu o preparador físico campeão da Libertadores para o Palmeiras, o Grêmio nunca mais teve um goleiro de confiança. Lembrando, o Gabriel Grando está aqui desde a queda de 2021. Então, por que agora ele ficou bom e antes ele era ruim? Matheus Famer. O cara tá tirando, tá extraindo dos goleiros o melhor deles. Está transformando os goleiros. A gente pode olhar para o quintal vizinho aqui. O porquê que o Rocher era destaque no Nacional, não tinha lesão, era titular da seleção uruguaia, foi contratado pelo Inter, se lesiona a todo momento, falha, não consegue sequência. E aí? Alguma coisa tem. Alguma explicação tem que ter. Porque no Nacional o cara era titular absoluto. E aí? O que dizer? Então, o trabalho do Matheus Famer para mim é o principal para termos 2 goleiros de confiança. E aí chegamos no Thiago Volpi. Thiago Volpi dificilmente voltará no mês de outubro. Ele provavelmente volta no início de novembro. Até pelo Grando estar fazendo boas partidas, isso dá confiança para que o Thiago Volpi recupere plenamente as dores no quadril. Ele que está fazendo um trabalho de células-tronco para recuperar o mais rápido possível. Beleza? Kiki Oliveira. Ontem ele foi notícia, ficou de fora da viagem. Alguns têm a informação que ele teria sido afastado do elenco. E aí o Kiki Oliveira postou em suas redes sociais o seguinte stories:
Passo a passo, humildade e sacrifício, trabalhando no CT Presidente Luiz Carvalho. A informação do Grêmio era que ele tinha tido um desconforto, que ele alegou um desconforto e tal, por isso ele ficou de fora. A informação que temos é que o Kiki Oliveira tinha sido afastado por conta de todos os atos recentes do jogador. A esposa do jogador, inclusive, fez post, ele repostou, e aí isso repercutiu mal dentro do clube. É o que nós temos. Será que o Kiki vai aparecer entre os relacionados depois da data FIFA, ou ele vai tomar um gelo? Segundo apuramos também, ele teria pedido para seus empresários para que ele deixe o clube em janeiro. Parece que o futebol norte-americano já estaria inclusive interessado nele. O LA Galaxy seria um dos times interessados em Kiki Oliveira. Vamos aguardar, vamos esperar para ver. E aí chegamos no jogo contra o Bragantino, porque o Grêmio terá reforços importantes. O Grêmio terá o retorno de Kahneman, apesar que, na minha opinião, o Wagner Leonardo foi um dos 4 melhores em campo ontem. Para mim, os melhores foram Marlon, novamente, destaque absoluto, Grando, melhor em campo, o Arthur e o Wagner Leonardo. Para mim, foram os principais nomes do time. Mas a tendência é que o Kahneman retorne. E aí, no meio-campo, a gente possivelmente terá Arthur, e na lateral direita teremos Marcos Rocha. Um provável Grêmio para contra o Bragantino deve ter Grando, Marcos Rocha, e aí Gustavo Martins, Kahneman, Marlon, Noriega, Arthur, Edenilson, um ataque de André Henrique. Não sei se não teremos o Amuso desde o início, com Alisson, Edward desde o início. Acho que ele vai continuar apostando no Pavon. Quero crer que entraria o Alisson e o próprio Amuso, que ontem até não conseguiu ter muitas escapadas, porque o Grêmio, depois que perdeu o Arthur, recuou completamente para trás da linha da bola. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui.